Bem-vindos à aula de hoje. O nosso tema versa sobre os modelos que buscam a vantagem competitiva das organizações. Eu sempre pensei na globalização, sempre do aspecto das organizações, dos negócios, até que um colega aqui do IFE, de São Roque, o professor Rafael, que dá aulas de geografia, ele falou sobre a globalização e a pandemia. E nós não podemos dizer que não tem coisa que mais se globalizou do que o vírus, o coronavírus, o Covid-19, né? Porque o nome pandemia significa pan, todas as nações, né? E isso está nos afetando de maneira assim substancial. E por que ele circulou pelo mundo? Porque creio que a globalização está cada vez mais firmada no planeta. Não conseguimos mais ver nações isoladas. E a própria vacina é a prova disso, com a interação de laboratórios do mundo, tentando buscar uma solução para a humanidade. A globalização sempre foi definida como a interdependência econômica cada vez maior entre os países e suas organizações. Essa interdependência, né, se reflete desde suprimentos até mercados. E de acordo com o que é refletido, né, portanto, no fluxo de bens, serviços e capital financeiro. Não podemos subestimar a importância do conhecimento, né, também como sendo algo que está atravessando as fronteiras dos países. Não só, portanto, bens, serviços, capital financeiro. As oportunidades ocorrem num cenário competitivo que envolve todo o planeta. É algo global. O capital financeiro hoje é acessado por grandes organizações em qualquer parte do mundo. Somente nós, né, que não temos acesso a financiamentos com juros mais vantajosos, nós, pessoas físicas, alguns. Né? O filho do presidente teve um acesso a um financiamento com juros bem flexíveis, né? Bem abaixo, para comprar uma mansão, bem abaixo dos juros que o sistema financeiro nacional propicia para aqueles que estão adquirindo um apartamento ou casa. Máquinas e equipamentos podem ser adquiridos onde as tenha. E foi essa busca frenética por respiradores inicialmente, né? E percebeu-se nesse mundo globalizado, onde alguns lugares se especializam em partes da produção de bens e serviços, que o mundo se deu conta, por exemplo, que princípios ativos para fármacos, remédios, vacinas, soros, têm uma especialização em dois países, a Índia e a China. A maior parte
dos princípios que compõem a maior parte dos remédios no mundo são originários da China e da Índia. É a lógica da globalização que, neste momento de pandemia, chegou a fazer pensar alguns saudosistas, né, e questionar o que eles estão julgando ser a nossa dependência. A nossa dependência está e aparentemente estamos dependentes de algo estratégico. Esse discurso que começa a tomar verdade, e é uma realidade, nós somos dependentes, né, e cria-se um novo nacionalismo, né, temos que garantir a produção nacional de insumos para a saúde, já foi usado no passado para o petróleo. Nós temos que ter a Petrobras, né, petróleo brasileiro, se originou de um discurso nacionalista que nós não poderíamos ter dependências. Então, a globalização pode ter vais e vens, né, mas vivemos um momento onde os competidores são globais, tende a elevar o nível da qualidade dos produtos e serviços, obviamente por especializações, né, do produto, do custo, porque a lógica de produzir na China e na Índia insumos farmacêuticos, porque eles têm um ganho de produtividade, né, que permite redução de custo. Bom, e como as companhias, né, começam a se pensar aquilo que era um privilégio de alguns países, principalmente do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos e Japão, que era ter companhias multinacionais, isso é, suas grandes empresas espalhadas pelo mundo, começou a ser um processo em que países como o Brasil entraram neste jogo e passam a criar subsidiárias, filiais das suas empresas, né? Pensando em duas questões. Uma das ideias é ter ganhos de escala. O que são ganhos de escala? Você permitir produzir mais do mesmo, acessando mercados consumidores maiores. Pense a Nestlé, se ela se limitasse apenas à Suíça, seria uma empresa muito pequena. Creio que a Nestlé no Brasil deve ter receitas maiores do que a Nestlé na Suíça. E há a necessidade de também se fazer adaptações aos países que recebem. Então, é essa uma das lógicas que as grandes companhias multinacionais passaram a ter. Há demônios contra a globalização. Eu citei questões ideológicas, né? A ideia do nacionalismo, que ele, de certa maneira, não é algo que propicia, né, crescer a globalização. O movimento do Brexit, Britânia, né, êxito
da Grã-Bretanha, da sua participação na Comunidade Europeia, foi um movimento nacionalista e levando e negando a sua participação na União Europeia. Você encontra vários movimentos nacionalistas. O próprio Brasil hoje é um dos países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China. E o S, que antes era apenas um plural de países, passou a ser usado como S maiúsculo para a África do Sul. O Brasil tem se afastado desse bloco, assim como tem se afastado do bloco do Mercosul. Então, questões ideológicas influenciam, né? E os extremismos é que nos assustam, porque sem advogar pela globalização, e veja, a pandemia só foi possível pela globalização. O SARS, que são as síndromes respiratórias, as duas anteriores se limitaram a regiões, né? Não viraram pandemias e foram limitadas, né? A MERS no Mediterrâneo e o SARS aviária não ficou contida lá na Ásia, né? Isso anos atrás. Não estou dizendo que só temos a pandemia da Covid por causa da globalização, mas possivelmente foi um facilitador para que o vírus viajasse pelo mundo. Então, não advogando isso, temos que entender que o mundo globalizado é um mundo onde temos conquistas para todo mundo, todo o planeta. Temos de custos, embora assistimos muitas desigualdades entre as nações ainda. Os extremismos culturais, né? E não podemos deixar de lado o extremismo religioso. E não citarei apenas o Estado Islâmico. Assistimos, né, correntes ortodoxas em todas as religiões, principalmente as monoteístas surgidas no Médio Oriente. Portanto, a globalização tem seus aspectos, né, e tem seus inimigos, que não pretende participar de um mundo onde todos comporíamos uma aldeia global. Não podemos deixar de pensar que a evolução da tecnologia, ela acontece por causa dessa tendência global. Nós temos, né, uma inovação permanente, é um termo utilizado para descrever quão rápida e constante novas tecnologias substituem as mais antigas. A necessidade de padrões globais, né, de inovações serem frutos de entendimentos globais e da expectativa global. Eu peguei essa tomada, eu creio que está sendo filmada, né, com os 3 pinos, né, desta forma,
né, essa introdução do fio terra, fio terra, né, no meio, nas nossas tomadas, né, isso foge ao que chama-se de padrão global. Não é privilégio do Brasil, vários países do mundo têm os seus padrões, né? E isso é algo que possa, né, reduzir a velocidade. Então, quando começa-se a pensar em padrões globais, há uma expectativa, né, de funcionabilidade dos produtos em qualquer parte do planeta. Eu lembro quando a televisão foi introduzida, a televisão a cores, né, foi introduzida na minha adolescência. Se não me engano, foi a Copa de 74, a primeira a ser transmitida a cores, né? E para vocês terem uma ideia de evolução, né, de uma inovação. A de 58 foi transmitida no rádio e eu ouvi relatos de pessoas mais velhas que eu. Eu tinha apenas 2 anos na Copa de 58 e essas pessoas disseram que parece que o Brasil ganhou de 5-1 da Suécia e eles só descobriram que o Brasil ganhou de 5-1 no dia seguinte quando leram o jornal, porque quando estava 4-1 terminando o jogo, o pessoal explodiu nas praças e onde estava e comemorando, né, o primeiro campeonato do mundo que o Brasil ganhou. A de 62, no Chile, também foi transmissão de rádio. A de 66, onde o Brasil teve um desempenho pífio, né, eu ouvi também no rádio e as imagens chegavam para nós dos jogos posteriormente. A mesma coisa aconteceu com o Éder Joffre, quando ele perdeu por Arada, isso em 64 mais ou menos, e chegou pra gente a luta filmada, né, pra gente assistir na televisão, 1 ou 2 dias depois, e eu me lembro de eu torcer pro Éder Joffre, criança, né, assim, e tive a oportunidade, inclusive, de contar pro Éder Joffre que eu torci, né, acreditando que ele ia ganhar, mesmo com a notícia, né? Olha, eu já tinha aí meus 6 anos, né? 6 para 7 anos, né? Eu já tinha uma certa consciência, né? Mas eu torci. E meu pai falava, não, ele perdeu, não precisa torcer. E eu torcendo, achando que ele ia vencer. E falei pro Éder Joffre essa história alguns anos depois. E disse para ele que eu tinha uma raiva muito grande do Arada, que tinha o derrotado e conquistado o cinturão, né, na categoria. Nisso, o Éder Joffre fechou a mão assim, chegou muito perto do meu rosto e falou, você não sabe a raiva que eu tinha. Me deu medo naquele momento. Mas logo ele desarmou, né? Mas percebe, as notícias chegavam, as imagens, né? A Copa de 70 não, assisti pela televisão direto, a Copa do México. E a de 74 já quase todo mundo podendo ver colorida. Só que o padrão das TVs coloridas no Brasil era uma mistura do padrão europeu com o padrão americano. E por ter um padrão próprio no Brasil,
Você, se você comprasse um televisor fora do Brasil, esse televisor não funcionaria aqui. E logo quando veio os videocassete, aqueles filmes que a gente locava, né? Um filme tinha que ser no padrão Palma, alguma coisa assim, que era o padrão brasileiro. Né? Hoje você não vê isso. Hoje um televisor em qualquer parte do mundo, ele funciona em qualquer outra parte do mundo. Né? Percebe a importância disso e em termos de custo e de competitividade, o que isso significa? Bom, patentes. As empresas do setor de eletrônicos não têm requerido patentes. É uma tendência que a gente tem observado. Por quê? Com a patente requerida, né, aquilo que era um segredo passou a ser disponível em bancos de dados. E, obviamente, o acesso ao conhecimento ficaria criado, né, por uma empresa, ficaria mais disponível. A outra questão que a gente vem acompanhando, né, é a disruptividade da tecnologia. Destrói o valor da tecnologia existente e criam novos mercados, né, setores de atividade econômica. Como vocês podem perceber pelo que eu venho comentando com vocês, essas preocupações que fazem parte de todos, né, elas são muito mais importantes para quem está administrando o topo de uma organização e é responsável por uma organização inteira, né, o nível estratégico. É claro que essas questões são importantes para quem administra um setor de marketing de uma unidade de negócio, ou outros setores, né? E aí sim, uma, uma tendência de chamarmos, né, os planos táticos que apoiam o plano estratégico de marketing, de finanças, de recursos humanos, né, das áreas funcionais de uma organização. Portanto, para ganhar-se uma vantagem competitiva de uma organização, todos esses planos têm que estar alinhados ao plano estratégico desta organização. E, para tanto, existem dois modelos, né, o IO, com retornos acima da média, e o RBV, também com retornos acima da média. O que é esta preocupação acima da média? Ora, a nossa organização precisa estar sempre buscando retornos acima da média das organizações do setor onde nós estamos competindo. Então vamos aos modelos. O primeiro modelo é algo que sempre traz um equívoco, né, nas traduções nossas, né, a tradução do termo anglicano indústria para indústria. Gente, é manufacturing que tem como tradução o que nós entendemos como uma indústria em português. Indústria é algo amplo, se refere a um setor
de atividade econômica. Então, se for traduzir corretamente, o modelo deveria ser SO, né? Setor para a organização. Né? Então, setor de atuação para a nossa organização. Desta maneira, há um pensamento que o modelo tem que se basear no ambiente externo, onde está o setor que a nossa empresa atua. Né? E esse setor tem uma influência maior no desempenho do que a nossa organização vem a escolher para ter o seu desempenho acima da média. Né? Então, olhando-se para questões de economias de escala, barreiras, né? O setor vai criando barreiras, o setor vai ganhando economias de escala. O que eu estou querendo dizer? Ora, para entrarmos no setor de refrigerantes, nós temos que ter economia de escala. Não dá para pensar no setor de refrigerantes em produções muito pequenas. Por quê? Todas as empresas desse setor têm, estão com uma economia de escala muito avançada. Né? Produzir pouco não vai permitir que a gente venha a concorrer condignamente neste setor. E eles vão criando barreiras para que, portanto, o setor cria barreiras para a entrada de novos players, novas organizações que querem entrar lá. Né? E o setor vai se diversificando, diferenciando, né? Há um grau de concentração de concorrentes, né? E o desempenho da empresa ocorre em função dessas propriedades do ambiente do setor. São utilizadas, né, as ferramentas de análise. A mais conhecida é o modelo das 5 forças de Porter, que eu prefiro chamar assim do que a tradução mal feita, né? 5 análise da indústria, né? Costumo chamar assim, ao invés de análise do setor, uma tradução, né, que nos leva a inconformidades, né? Porque o setor varejista não é uma indústria, é um setor. O setor varejista de farmacos, o setor varejista de alimentos, né? É um setor onde há uma competição, e nós não podemos falar indústria do varejo. Fica uma coisa muito complicada, né? Em português. Bom, a estratégia da empresa é um conjunto de compromissos, ações e decisões que se formam em respostas às características do setor de atividade econômica onde a empresa atua. É uma adaptação e uma resposta ao setor. Portanto, o modelo Industrial Organization, né, ele estuda o ambiente externo, né, tem um enfoque lá, e aí vai se desenvolvendo, né, como que a gente vai estudar esse ambiente externo. O pessoal divide as questões mais gerais, né, as questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, né, que envolve o ambiente externo, e uma análise mais aprofundada do setor de atividade econômica que a nossa organização atua, olhando também as questões dos concorrentes. Localizar, portanto, um setor onde, ou que tenha características, né, que indique que
a nossa organização terá um retorno acima da média. Daí traça-se a estratégia, desenvolve-se e ou adquire ativos e capacidades, quer dizer, nós, em função do mercado externo, talvez temos que reorganizar a organização, isto é, dotá-la de capacidades que talvez não tínhamos, né? Então, é isso, né, que faz a visão dos pontos fortes da empresa, né? Ativos e aptidões para implantar essa estratégia, né? Selecionar as ações estratégias associadas à implantação da estratégia selecionada. Ora, olhamos para lá, vimos como temos que ser, né, para termos um retorno acima da média de todas as organizações que atuam nesse setor. Já a visão baseada nos recursos da organização, né, tem um olhar diferente. Eu vou olhar primeiro para cá, né, e ver o que eu tenho de importante ou fundamental para ganhar vantagem competitiva. E olhando então para os nossos recursos, capacidades, né, coisas que singulares em questão com um olhar nos concorrentes, né, que possam ser importantes e nos dar vantagem competitiva em relação a eles. Os recursos que nós temos, equipamentos, habilidades dos funcionários, patentes, a grana, né, e talento dos gestores. Normalmente são recursos físicos, humanos, né, capital de organização, capacidades, né, faculdade, um conjunto de recursos, executar uma tarefa ou atividade. Nós temos a capacidade, é o que nós conseguimos fazer com os nossos recursos. E se nós temos alguma capacidade, né, recursos e capacidade que servem e nos dão vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, tudo indica que teremos uma vantagem competitiva. Muitos pensam e têm um olhar para um produto em si. Esquece que o produto de qualquer organização é resultado das suas competências. E o que faz entregar, né, produtos bons, competitivos, são as competências que a organização vai desenvolvendo, né? Então, produtos são o resultado de uma organização e não a organização é um produto. Essa ótica fez com que empresas de produtos únicos sempre tiveram um fim, mesmo que esse produto lhe deu vantagem competitiva por anos, né? O caso da IBM, com os seus grandes computadores, até mesmo da Xerox, que quando o setor passou a existir, né, um setor com concorrentes, ela passou a ter dificuldades, mesmo sendo um grande desenvoltor de tecnologias. Então, é bem interessante essa questão, porque a gente, quando fala em estratégias, sobre um produto é tática. É lá do marketing que está trabalhando o produto, né? No nível estratégico, nós estamos desenvolvendo produtos, olhando o marketing, olhando o pessoal que desenvolve produtos, pessoal da nossa pesquisa e desenvolvimento, né? As nossas finanças para investir nisso ou não. É bem
mais acima. Então, quando a gente fala em uma competência essencial, não posso falar de um produto que está na frente, né? Muita gente, por exemplo, fala assim, o grande segredo da Coca-Cola é a fórmula dela. Gente, com a fórmula dela, sem a fórmula dela, se não tivessem desenvolvido um marketing com mais de 100 anos de fixação de uma marca na mente das pessoas, as pessoas no mundo não estariam falando que a Coca-Cola é legal. Eu prefiro Pepsi, a Coca, mas percebe, né? Aquelas duas marcas que desenvolveram marcas, né? Fixadas na mente das pessoas. É fácil eu desenvolver competências, né? Ter recursos e capacidades para criar uma marca que venha a concorrer à altura essas duas marcas no mercado. Percebe que o que deu vantagem para eles foi os recursos e as capacidades que ambas organizações tiveram, né? Logística de distribuição, você tropeça no comércio onde se vende tais produtos, ao contrário de outros refrigerantes que não têm a mesma logística, a mesma penetrabilidade e não têm a mesma marca difundida. Aparentemente, o que dá vantagem competitiva para Coca e Pepsi é justamente, né, essas organizações terem tido recursos e capacidades, né, ganhos de escala e criar barreiras com a sua marca infringida na cabeça das pessoas e uma logística de distribuição muito maior do que a simples forma. Ambos têm formas secretas. E acredito que até o seu Dolly lá tem sua fórmula secreta nos seus refrigerantes. Mas não é isso que fez com que o seu Dolly tivesse uma projeção como tem essas duas marcas. Eu creio que o conceito de competência essencial, né, algo que vem dar vantagem competitiva para uma organização, é um dos conceitos mais importantes na administração estratégica. Você ter esse tipo de ativo na sua organização, né? E aí, tanto faz os modelos, né? O IO ou o RBV. Então, como vimos, né, é um modelo baseado em recursos, identificar os recursos da empresa, seus pontos fortes, né, definir as capacidades da empresa, né, o que a empresa é capaz de fazer melhor que os seus concorrentes, e definir recursos e capacidades da empresa com potencial para dar vantagem competitiva. Não basta a minha padaria fazer um bom pão, porque a padaria que não faz um bom pão não participa do mercado. É uma pré-condição para estar no mercado de uma padaria é fazer um bom pão. E isso não dá vantagem competitiva nenhuma delas. Creio que numa cidade menor, algo que possa dar vantagem competitiva seria a boa recepção que o pessoal que trabalha na padaria dá aos seus clientes. Isso, né, passa a ser uma capacidade desenvolvida por esta padaria para, sim, atrair clientes e
de repente pode dar vantagem competitiva em relação aos outros. E preço? Preço é algo interessante, né? Você iria comprar pão mais barato numa padaria onde você é mal atendido? Olha, precisa ser uma vantagem muito grande de preço para eu optar por esta padaria. Percebem que tem coisas que são mais importantes do que o produto em si. O produto são consequências das capacidades das organizações. Com as suas capacidades, localizar um setor atrativo, né, com oportunidades que podem ser exploradas pelos recursos e capacidades da empresa. Percebe que aí eu vou dar uma olhada para o externo. Né? Eu sou bom em fazer isso e vou ver onde eu aplico isso. E a partir de então eu implanto a estratégia, escolho ações, né, para tal. Ambos os modelos partem do que vocês já conheceram com análise SWOT. Né? A diferença é que um parte do ambiente externo, depois olha para o interno, e o outro modelo olha para o interno, depois olha para o externo. Mas ambos estão trabalhando, que vocês conheceram, com pontos fortes e fracos, né, em relação a oportunidades e ameaças. Né? O problema dos dois modelos é um parte das ameaças e oportunidades e outro parte dos pontos fortes e fracos. Mas, na minha visão, e aí, claro, não é uma visão nem predominante, nem não, né? Eu mesclo. Né? Eu vou olhar ambos os modelos. Por quê? Porque ambos os modelos estão procurando uma vantagem competitiva para a nossa organização. Né? Quando uma empresa consegue gerar maior valor econômico do que os seus rivais. Aí vem uma tentativa de explicar o que é vantagem competitiva. Né? O Barney Hasseltine, eles propiciam isso. O que é esse valor? Né? Igual a diferença entre os benefícios percebidos, né, ganhos para um cliente que compra produtos e serviços de uma empresa. Né, e o custo econômico total desses produtos e serviços. Puxa vida, que bagunça para dizer custo-benefício, professor. Sim, resumidamente, na linguagem comum, é uma análise de custo-benefício, né? E quanto o custo-benefício dos produtos propiciados por uma determinada empresa superam o de outra empresa, né, do mesmo setor de atividade econômica. Então, o tamanho, né, dessa vantagem competitiva é a diferença entre o valor econômico de uma com o de outro. Né? A redação de custo-benefício, né, ter uma relação mais vantajosa do que a do seu concorrente. A vantagem competitiva ideal é aquela sustentável, que dura por muito tempo. A vantagem competitiva da Petrobras, de exploração de águas em águas profundas, né, foi uma vantagem competitiva que lhe trouxe superioridade aos seus concorrentes e fez com que a Petrobras entrasse num meio que era dominado por gigantes empresas. Essa aí também não podemos dizer o pioneirismo da
Petrobras com o projeto do álcool, né, como uma energia alternativa. Isso foi duradouro para a Petrobras, ao ponto de poder suportar, né, escândalos financeiros como assistimos. Vocês podem ver, e eu falei tanto da Coca-Cola, né, das empresas de refrigerante que tem as marcas Coca e Pepsi, né, que eles ganharam vantagem competitiva e foi sustentável por muitos anos o fato deles terem uma capilaridade pelo mundo através da sua logística de distribuição e de fixação de marca nas cabeças das pessoas. Isso deu vantagem competitiva sustentável para ambas. E vocês vão ver, e se olhar para várias empresas, vão ver isso com uma certa frequência. Eu gosto de citar a cerveja em lata, né? É engraçado que a embalagem de alumínio das cervejas continua com o nome em lata. Mas é alumínio a embalagem, não é uma embalagem de lata. Do passado, na minha adolescência, a Skol entrou no mercado justamente com a cerveja em lata. Embalagem de lata. E isso deu uma vantagem competitiva para eles, mas pelo pioneirismo, né, fixou um pouco a marca, mas logo foi imitado e vocês percebem que imitar um produto é a coisa, em muitos casos, é muito fácil. Né? Então, foi uma vantagem competitiva, porém com caráter temporário, embora em termos de marketing eles tiveram market share sempre no setor de latas interessante. E foram os pioneiros em lançar a embalagem de alumínio e vocês chamam de lata em função de que a minha geração passou a chamar toda cerveja em embalagem metálica de lata, mas não é lata, é alumínio. Né? E, aliás, extremamente reciclável e ganha pão de muita gente num Brasil de dificuldades. E, embora sempre com vantagens temporárias, a Skol é uma empresa que vem inovando. Vocês percebem que eles têm uma competência deles desenvolvida, que embora dê vantagens temporárias, mas sempre à frente dos seus concorrentes. O mercado de cerveja, obviamente, está mudando, né, com o advento das cervejas especiais, e aí eu não sei, não senti na Skol a percepção, né, talvez eles perderam essa competência que eles tinham desenvolvido, que vinha lhe dando vantagens. Percebe que você então tem as vantagens competitivas sustentáveis, muitas delas envolvendo investimentos em tecnologia, inovação, que de um lado, né, trazendo sempre produtos inovadores. Mas ganhos de escala também podem dar vantagens competitivas sustentáveis. Veja nos fármacos, né, que o ganho de escala na China e na Índia veio diminuir a
concorrência e até mesmo fechamento de outros desenvolvedores de matérias-primas para a indústria de remédios e vacinas. Mas esse ganho de escala, né, em fazer do mesmo com muita competência, né, permitiu, por exemplo, que o Instituto Butantan e o Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tenham uma vantagem competitiva, até sustentável. São empresas centenárias, né, em desenvolvimento tecnológico e capacidade de produção em massa. Eles entram neste elo do setor produtivo de fármacos e, de certa maneira, uma dependência de matéria-prima estrangeira, mas uma forte presença no setor. Bom, vamos lá. Paridade competitiva quando uma empresa cria o mesmo valor econômico que suas rivais. E a desvantagem quando você tem, né, uma criação de valor econômico inferior aos seus rivais, está abaixo da média. Né? Espero que seja por pouco tempo, porque se for duradoura, possivelmente a sua organização, né, está fadada a desaparecer. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro na semana que vem.